Escuta, você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Como que ela surgiu e por que que a gente celebra ela até hoje em dia? Eu tô aqui hoje para te ajudar a entender um pouco melhor sobre ela. Então, antes de qualquer coisa, pegue a sua Bíblia e vamos comigo. Então, antes de qualquer coisa, muito prazer, eu me chamo Jonathan, tenho 22 anos, estou gravando esse vídeo na semana que antecede a Páscoa e esse é o primeiro vídeo do canal. Então eu queria convidar você a pegar o link, compartilhar no grupo de amigos, no grupo da igreja, com a família, no Instagram, enfim, fica à vontade. E vamos embora, porque o conteúdo que vai ser passado hoje foi muito abençoador para mim e eu espero que seja também para você. Bom, para entender melhor, a gente vai lá no início da Bíblia, no livro de Êxodo, onde a gente vai ler um pouco para entender como que a Páscoa surgiu. A primeira Páscoa foi celebrada no capítulo 12 de Êxodo, quando o povo de Israel estava sendo escravizado pelo Egito. E então Deus levanta Moisés para libertar o seu povo e como sinal ele envia uma série de pragas. E a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. E é aí que a gente vai começar a entender o que significa Páscoa. Deus então deu uma orientação que a gente vai ver dos versículos 5 ao 8 do capítulo 12. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, comer ele com pães assados sem fermento e com ervas amargas. E pegar o sangue e marcar os umbrais das portas e da viga superior. E agora eu quero ler com você do versículo 12 ao 14 para entender o que aconteceu. E agora a gente vai ver que é Deus falando: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue do cordeiro, será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. Geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima. Esse nome é extremamente significativo porque foi exatamente isso que aconteceu. A morte passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e na viga superior. Dessa forma, as pessoas que tinham essa marcação do sangue do cordeiro não teve o anjo da morte invadindo e matando seus primogênitos. E só para te contextualizar, Deus estava fazendo isso, todas essas pragas no Egito, para libertar o seu povo, porque o faraó não queria deixar o povo ir embora do Egito para adorar o Senhor. E esse momento marcou o início da libertação do povo do Egito. E Deus mandou que esse dia fosse celebrado de geração em geração. Essa então foi a Páscoa original, uma celebração da morte e também da libertação da escravidão. Mas é claro que ela não acaba por aí. Ela aponta para algo muito maior que a gente vai acompanhar agora no Novo Testamento. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a Páscoa? Para entender melhor, vamos para o livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi sem pecado, sem mancha, sem defeito, como o cordeiro na antiga Páscoa deveria ser. Mas diferente daquele cordeiro, Jesus foi de forma voluntária. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro para o matadouro. É interessante que Jesus não foi tranquilamente: eu tô indo para a cruz de boa. Não. Ele sentiu tamanha agonia que ele orou ao Pai pedindo: se for possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus. Ele sabia que no momento da crucificação, ele levaria sobre si o peso dos nossos pecados. Ele se faria maldito para que hoje nós pudéssemos ter vida. E naquele momento, ele seria, e só naquele momento, separado de Deus. Mesmo assim, ele falou: Pai, seja feita a tua vontade. Nós fomos salvos da ira de Deus, reconciliados, feitos filhos do Pai. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E olha que interessante, no momento da sua morte, Jesus bradou em alta voz e entregou o seu espírito, e o véu do santuário se rasgou em duas partes.
Como o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e na viga superior protegeu o povo de Israel do anjo da morte, o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo nos protege da condenação eterna da ira de Deus. E falando um pouco sobre esse véu que foi rasgado, lá no Antigo Testamento, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar para levar sangue de sacrifício. E existia um véu que separava o homem de Deus. Mas, como a gente viu, quando Jesus morreu, esse véu que separava a gente de Deus foi rasgado. É por isso que hoje nós temos plena convicção de que podemos acessar o Santo dos Santos, podemos acessar o Pai pelo novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Jesus foi separado de Deus por um momento para que nós nunca mais fôssemos separados dele por toda a eternidade. Na noite que Jesus foi traído, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, mas ele deu um novo significado para aquela ceia. Vem comigo agora para Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Jesus deu um novo significado para a Páscoa, deixando inclusive algumas cerimônias judaicas. Hoje já não é mais uma festa anual de uma liberdade terrena, mas é um convite eterno para a liberdade do pecado e para uma vida reconciliada com Deus. Matthew Henry, em um dos seus comentários bíblicos, ele fez uma comparação com o Antigo Testamento, dizendo que nos foi tirado um jugo maior do que o do Egito e nos foi posta à frente uma terra melhor que a de Canaã. E agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E olha que interessante, Jesus morreu na cruz, mas não acaba só aí. Ele ressuscitou depois de 3 dias e vive eternamente, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Cristo é a nossa Páscoa, aquele que foi moído e esmagado na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, que nos livrou da ira de Deus, aquele que nos tornou remidos e salvos quando cremos e o amamos de todo o coração. A sua morte nos trouxe vida. A Páscoa representa vida nova a todo aquele que crê e tem como Jesus o Salvador da sua vida. Gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp, no grupo de amigos, no grupo da igreja, enfim, no Instagram, pode me marcar também. Dá um like no vídeo também para que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas. E, cara, não esqueça qual é o verdadeiro significado da Páscoa, o que ela representa para nós cristãos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.